Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais um programa de hoje, Escola da Fé. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, da Semana Santa, então nós queremos fazer duas aulas, dois programas, pensando um pouco no mistério da redenção e também em todo o mistério do sofrimento de Jesus. Hoje vamos falar um pouco sobre o mistério da redenção. O que é esse mistério da redenção? Por que nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar por todo o sofrimento para nos salvar? E depois, na próxima aula, vamos falar um pouco do próprio sofrimento de Cristo. Ok? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção para esta nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre nós e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, principalmente o mistério da redenção, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E pedindo a Nossa Senhora que venha em socorro também da nossa miséria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, nós estamos vivendo a Quaresma, estamos nos aproximando da festa da Páscoa, né? E da Semana Santa, onde nós celebramos o mistério da redenção. Eu não sei se todos compreendem a grandeza desse mistério, é o mistério da nossa fé. Então, eu quero fazer esse programa de hoje e também o programa subsequente para nós analisarmos um pouco isso. Hoje, o mistério da redenção, ou seja, por que nosso Senhor Jesus Cristo passou por todo esse sofrimento. E depois, na semana que vem, né, todo o sofrimento de Cristo, né, na história da salvação. Bom, para que a gente possa compreender o mistério da redenção, nós temos que começar lá na origem da humanidade, quando entrou o pecado na história da humanidade e que por isso Jesus Cristo veio para retirar o pecado do mundo. Então, não dá para entender o mistério da redenção sem a gente começar lá atrás, na criação do homem, na criação do mundo, do pecado, né? Na promessa que Deus fez de salvação, né? E até chegar em Jesus Cristo. Vamos então fazer uma caminhada longa nessa aula de hoje, mas eu penso que vai ser muito bom para você entender o mistério da redenção. A gente sabe que Deus age pelo direito e pela justiça. Deus não age pela força, né? Como nós também. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele exige a reparação das nossas faltas, assim como nós também. Como alguém comete uma falta aqui na nossa sociedade, o que a gente faz? A pessoa é punida, vai para um tribunal e muitas vezes vai para a cadeia. É o direito e a justiça. O salmista diz bem claro, o Salmo 32, no versículo 5, diz assim: Deus ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. A terra está cheia da bondade do Senhor, mas Ele ama a justiça e o direito. Então Deus não é bonzinho, ou seja, passa a mão por cima, né? Acontece o erro, Ele deixa. Não, é que nem você que é pai. Você que é pai, vê seu filho errar, você não fica quieto. Você corrige seu filho. Você toma providência, você dá até um castigo se for preciso.
não é? Põe de castigo, toma o celular, não deixa de fazer um passeio que ele quer, porque senão não tem justiça, ou seja, não tem santidade e não tem o direito. O Salmo 88, no versículo 15, ele diz a mesma coisa: a justiça e o direito são o fundamento do vosso trono. Olha, presta bem atenção, Deus estabeleceu todas as coisas, o seu trono, ou seja, o seu poder, a sua majestade, em cima da justiça e do direito. A bondade e a fidelidade vos precedem. Veja que é mais ou menos o que falou o Salmo anterior. Mais um ainda, o Salmo 96, no versículo 2, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Você reparou? Já a terceira vez que o salmista fala, Deus tem o seu trono, ou seja, o seu poder, a sua administração, em cima do direito e da justiça. Ou seja, pagou, errou, tem que pagar, estragou, tem que consertar, entende? Deus é bom, mas Deus não é bonzinho, aquele bonzinho, né, que passa a mão na cabeça e não. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender para entender o mistério da redenção, né? O Salmo 98, versículo 4 ainda diz assim: sois vós que estabelecereis o que é reto, sois vós que exercereis em Jacó o direito e a justiça. É impressionante quantas vezes aparece nos Salmos Deus dizendo que é justiça e que é direito. Então, por que Jesus sofreu a sua paixão e morte na cruz? Aí a gente começa a entender, né? Lá o homem no paraíso, ele cometeu um grave erro. Ele feriu a justiça e o direito. Isso tem que ser reparado. Então, o catecismo diz, no primeiro parágrafo do nosso catecismo, né, o catecismo diz assim: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, quer dizer, feliz, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para quê? Para participar da sua vida bem-aventurada. Olha que coisa bonita. Muita gente não sabe por que Deus o criou. Você sabe por que Deus te criou? O catecismo responde no primeiro parágrafo. Deus te criou para participar da sua vida bem-aventurada. Ou seja, para você ser feliz. Bem-aventurança quer dizer felicidade. Ok? Essa felicidade em Deus, né? E Deus colocou o homem no seu paraíso, no Éden. Éden quer dizer o quê? Delícias. Então o primeiro homem, ele não só ele foi criado bom, mas também foi constituído numa amizade com Deus, numa harmonia consigo e com a criação. Deus criou o homem assim, amigo de Deus e com uma harmonia, né, consigo mesmo, com a criação, com a mulher e com Deus. Esse era o homem no paraíso, né, que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo, diz o catecismo lá no parágrafo 374, né? O homem só vai experimentar uma nova felicidade em Cristo depois. Bom, a igreja ensina, está lá no catecismo, parágrafo 375, a igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, a raiz da humanidade, né, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. O que significa isso? Estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. O homem participava da vida divina, é o estado de santidade, comunhão plena com Deus. O homem conversava com Deus no jardim do Éden. O que significa isso? Claro que isso é uma alegoria, é uma parábola, mas quer dizer o que? O homem estava em comunhão profunda com Deus, participava da vida divina, ok? Então diz o catecismo que de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Os animais não conseguem conhecer e amar a Deus. Eles não sabem que Deus existe. Não.
Mas o homem não. O homem é capaz, por quê? Porque tem inteligência, capaz de conhecer e de amar o Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Quem fala isso é o Concílio Vaticano II e o Catecismo repete no parágrafo 356. Então o Catecismo diz que só o homem é chamado a compartilhar, pelo conhecimento, pelo amor, a vida de Deus. E foi para esse fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental da dignidade do homem. Qual é a grande dignidade do homem e da mulher criados nesse mundo? Era compartilhar o amor de Deus, a vida de Deus, a amizade de Deus. É assim, Deus fez o homem assim. Então diz o Catecismo, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Olha que bonito, né? Deus criou tudo para o homem, e é mesmo, toda a natureza foi criada para nós, mas o homem foi criado para servir, para amar a Deus e oferecer a Deus toda a criação. É o que a gente faz na missa, que é ação de graças, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós oferecemos a Deus toda a criação. É isso aí, vamos rapidamente para um intervalo e a gente já volta para continuar. Meus amigos e amigas, quando a gente pensa na grandeza do homem, na beleza do homem e da mulher, eu gosto daquela frase de Santo Irineu de Leão, que o Papa Francisco agora declarou santo. Santo já era, né? Doutor da igreja. Santo Irineu dizia que o homem é a glória de Deus. Olha que beleza essa frase. O homem é a glória de Deus. Claro que quando está falando o homem é a mulher, né? A maneira de falar. O homem é a glória de Deus. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é a glória de um artista? É a sua obra. Por que o Michelangelo é famoso? Por causa da sua obra. Bom, então, o nosso catecismo diz que para irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas quando Deus o criou. Enquanto ele permanecesse na intimidade divina, quer dizer, sem ofender a Deus, o homem não devia nem morrer e nem sofrer. Gente, isso está escrito aqui no Catecismo da Igreja, parágrafo 376. Enquanto o homem permanecesse na intimidade divina, ou seja, não perdesse a graça de Deus, não perdesse a comunhão com Deus, né? O homem não devia nem morrer e nem sofrer. Eram os dons chamados préternaturais. Não sofrer, não morrer, não ter trauma, não ter doença, não ter nada que hoje nós temos. Bom, o domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como um domínio que ele tinha de si mesmo. Está lá, parágrafo 377 do Catecismo. O homem tinha um domínio sobre si mesmo. Ele não tinha essas paixões desordenadas que hoje nós temos, em que a matéria quer sufocar o espírito, entende? Não tinha. Era o espírito acima da razão e acima da matéria, do físico. Então, é preciso entender como é que era o homem antes do pecado. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no seu jardim. E aí diz lá o Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 15. Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Olha que bonito. Deus colocou o homem no seu jardim para o homem cultivar e guardar, né? Essa terra toda que Deus deu ao homem. Então, a igreja ensina que por isso o trabalho ele não é uma penalidade, mas sim é a colaboração do homem, da mulher com Deus, exatamente no quê? No aperfeiçoamento da criação visível. Deus não quis criar o mundo completo, não. Deus não fez uma casa, Deus não fez um automóvel, Deus não fez uma horta. Não, deixou para o homem fazer. Por quê? Porque isso nos valoriza.
Deus nos deu inteligência e as mãos. Com isso, o homem coopera com Deus na obra da criação. Bom, meus amigos, mas infelizmente aconteceu o pecado original, né? O catecismo diz no parágrafo 388, é preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. Cristo, ele veio trazer a graça que Adão perdeu no paraíso. Por isso que a igreja chama o Cristo do novo Adão e chama Nossa Senhora de a nova Eva, né? Então, está lá no catecismo, a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso, ou seja, o contrário, da boa notícia de que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja, eu acho muito importante essa citação no parágrafo 389. Preste bem atenção. A igreja que tem o senso de Cristo, senso quer dizer o sentir de Cristo. A igreja sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original. Não é uma descoberta do homem, o pecado original, é uma revelação de Deus. Não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Entendeu? Ou seja, se você nega o pecado original, você nega também o mistério de Cristo. Para que Cristo, se não houve o pecado? Por que Cristo morreu numa cruz? Você entendeu? Por causa do pecado. É muito importante a gente conhecer o pecado original. Eu escrevi um livro, se alguém quiser aprofundar esse tema, o pecado original, o que a igreja ensina. Nesse livro aqui eu coloco o que os documentos da igreja ensinam, o que os santos doutores, por exemplo, como o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, um Papa São João Paulo II, Bento XVI, explicaram o que é o pecado original, né? Então, note bem, se você nega o pecado original, você está negando a necessidade de Jesus Cristo, né? Houve na história da igreja uma heresia que Santo Agostinho teve que combater pesadamente, chamada pelagianismo. O Pelágio, que era um presbítero famoso, começou a dizer, não, o pecado original não existe não, foi apenas um mau exemplo, ele não passa, né, por transmissão de pai para filho, não. Santo Agostinho teve que bater pesado contra o pelagianismo. Bom, o pecado original é um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. Quem fala isso é o Catecismo da Igreja, parágrafo 390. Eu estou colocando aqui tudo embasado no Catecismo da Igreja para não pensar que eu estou colocando coisa minha. Está aí sempre o número aí. A revelação é aquilo que Deus revela, o que está na Bíblia, o que está na tradição da igreja. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente pelos nossos primeiros pais. Toda a história humana está marcada, né? Meus irmãos, o que são as guerras? O que são os crimes? O que é a corrupção deslavada que existe nos países? O que é essa criminalidade toda, né? Fruto do pecado original. Você vê uma criancinha de 2 anos de idade, ela não tem pecado, porque ela não tem ainda o uso da consciência, mas ela já faz coisa errada. Ela morde a amiguinha, ela bate na cabeça da amiguinha, não é? Mas ela não comete pecado, porque ela não tem uso da razão. Então, de onde que vem esse mal? Santo Agostinho dizia, não vem de Deus não vem mal nenhum. Então, de onde é que vem esse mal que até uma criancinha às vezes faz? Do pecado original. A natureza humana ficou desorganizada. Então, o catecismo diz, por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora do demônio, né? Que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. Isso é impressionante, né?
Impressionante. Por inveja, o demônio fez Adão e Eva pecarem. Né? Então, o Catecismo diz no parágrafo 391 que a Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, ou seja, um anjo que perdeu o trono no céu, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tem sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, porque Deus não pode fazer nada mal. O diabo foi criado bom, Satanás foi criado bom, não é? Um anjo de luz, só que por inveja, por soberba, se tornou mal, porque ele quis ser como Deus. Né? E aí a gente vê o que ele vai dizer para Eva, né? E vós sereis como deuses, come essa fruta que Deus proibiu. Eva tinha 500.000 frutas no paraíso que ela podia comer. O que o demônio fez? Fez ela enxergar só aquela fruta que não podia comer. E você vai ser como Deus. Olha a tentação aí. É a mesma tentação do homem de hoje. O homem de hoje, ele quer ser Deus. Ele não quer mais obedecer a Deus. Ele não quer mais seguir a lei de Deus. Ele não quer mais seguir os mandamentos. Não, eu quero ser autônomo. Eu quero ser livre. Deus já morreu, né? Diz lá o Nietzsche, a morte de Deus. Então Jesus diz que o diabo é pecador desde o princípio. Está lá, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Pai da mentira, Evangelho de São João. Então, a raiz do pecado também tem aí uma motivação, né? Então, olha que coisa maravilhosa que diz a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9. Guarde esse versículo. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. E ainda tem gente, às vezes até padre, às vezes até bispo, que tem coragem de dizer que o diabo não existe. Quando São João está dizendo, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, se fez homem. Para quê? Para destruir as obras do demônio. Qual é a obra do demônio? O pecado e a morte. Por isso que São João Batista, quando anunciou Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus criou o homem à sua imagem, semelhança, belo, constituiu em sua amizade, criatura espiritual. O homem só pode viver essa amizade assim, como uma livre submissão a Deus. Quando o homem deixa de ser submisso a Deus, ele se perde. É o que exprime exatamente a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus tinha falado para o casal, né? Está lá em Gênesis 2,17, pois no dia em que dela comerdes, terás de morrer. Eva sabia, Adão sabia, porque Deus já tinha avisado, se você comer dessa fruta, você vai morrer. É claro que essa fruta é uma simbologia. Essa fruta significa o seguinte, obediência a Deus, submissão a Deus. Você é uma criatura de Deus, você só tem vida em Deus. Se você cortar o canal de comunicação com Deus pela desobediência, você vai morrer. É como um astronauta que vai lá para o espaço, ele sai de uma cápsula espacial, mas ele é alimentado com um tubo de oxigênio. Se ele cortar aquele tubo de oxigênio, ele morre asfixiado. O homem, pelo pecado, ele corta a comunicação, corta a vida. Né? Então o catecismo explica que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não podia comer, significa simbolicamente o quê? O limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Ou seja, eu tenho que respeitar a lei de Deus. Deus é o meu Criador, Deus é que me fez, Deus é que me conhece. Se eu quero ser feliz, eu tenho que obedecer às suas leis. É como um engenheiro que faz aí um catálogo de um ventilador, de uma máquina. Se você não obedecer o catálogo dele, você vai queimar a máquina.
Já pensou se você, ao invés de ligar o ventilador em 110, como manda o catálogo, você ligar o ventilador em 220 volts, você vai queimar o ventilador. É o que nós fazemos com Deus. A gente queima a obra de Deus, porque desobedece às ordens de Deus. Muito bem, mais um intervalo rapidinho e já voltaremos. Meus amigos, nós estamos aqui voltando com a nossa Escola da Fé, né? Falando hoje um pouco sobre o mistério da redenção, né? A igreja ensina, falando do pecado original, que motivou tudo o que aconteceu depois, até a morte de Cristo, que nesse pecado original, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso, menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências da sua situação de criatura e, consequente, o seu próprio bem, né? Então, constituído que ele estava no estado de santidade, que eu expliquei, o homem estava também destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Esse era o plano de Deus. Mas, pela sedução do diabo, como eu já disse, ele quis ser como Deus. Mas o negativo é isso, sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Está lá, parágrafo 399 do Catecismo. Então, o que acontece? Ensina a igreja a harmonia na qual estavam estabelecidos, graças à justiça original, né? Essa harmonia é destruída. Ou seja, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. As suas relações serão marcadas agora pela cupidez e pela dominação, né? A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil, ensina o Catecismo. Não era para o mundo ser assim hostil ao homem, não era para existir terremotos, cataclismos, não sei, essas coisas todas. Lembra que Deus falou para Adão, né? Adão, você pecou, agora, meu amigo, você vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do seu rosto. Por quê? Porque agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos, não era para produzir. Você entendeu? Então a própria natureza se rebelou contra o homem. Os animais, não era para os animais serem agressivos aos homens. O pecado original desorganizou não só o homem, mas toda a natureza que Deus criou para o homem. Então, o Catecismo fala, por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. São Paulo fala na carta aos Romanos, a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus. Quando o homem se libertar do pecado, isso vai acontecer com a volta de Cristo. A natureza também vai se libertar. Por isso que aí haverá o quê? Novos céus e nova terra. Onde, São Pedro diz, haverá a justiça. Bom, então o Catecismo diz que por causa de tudo isso, finalmente vai realizar-se a consequência anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade, está aí. São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. O livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, fala claro, Deus não fez a morte, nem tem o prazer em destruir os viventes, né? Aí o parágrafo 2, versículo 24, diz, foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. O diabo é invejoso, o diabo é maldoso. Quando ele viu Adão e Eva na amizade de Deus, ele disse, bom, eu como já perdi essa amizade, então eu vou lá estragar também a amizade deles com Deus. E foi lá. Agora, por que Deus deixou? Deus deixou porque Deus quer provar o amor nosso a eles. Você só prova o amor de alguém quando o amor é provado. Quando é que você sabe que a sua esposa é fiel a você? Quando ela for
desculpa a expressão, cantada por alguém, e ela diz: não, eu tenho meu marido. Quando é que você sabe que seu marido é fiel a você? Quando seu marido é não sei o que cantado por uma moça bonita, ele fala: não, eu tenho minha esposa. Sabe, gente, prova que não prova não é prova. Então Deus deixou o homem ser provado no paraíso, assim como deixou os anjos serem provados no céu. Muitos anjos passaram na prova e estão lá com Deus até hoje. Muitos anjos não passaram na prova. Assim também nós homens. Então todos os homens, eles estão implicados no pecado de Adão e Eva. Pela desobediência de um só, de São Paulo, todos se tornaram pecadores. Pecador não no sentido de que nós cometemos um pecado pessoal. O pecado original não é um pecado pessoal. Ele é chamado de pecado por analogia. Como o pecado gera o sofrimento, o pecado pessoal gera o sofrimento, e o pecado original gerou a morte, então ele é chamado de pecado. Mas no fundo, o pecado original é mais uma carência, né? São Paulo fala: como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens. Porque todos pecaram. Todos pecaram em que sentido? Todos herdaram a morte. Não no sentido que todos pecaram pessoalmente, né? É no sentido analógico. Bom, esta universidade do pecado e da morte, São Paulo opõe a ela a universidade da salvação em Cristo. Agora a gente vai entender o mistério da redenção. Assim como da falta de um só, de São Paulo, resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, de Cristo, né, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Romanos 5, versículo 18. Mas que coisa bonita, né? Não o abandonaste ao poder da morte. Como entrou o pecado e entrou a morte, Deus não abandonou o homem. Então lá no Gênesis 3,15, né, que foi chamada de proto-evangelho, por ser assim o primeiro anúncio, né, do Messias Redentor, e do combate entre a serpente e a mulher, e a vitória final de um descendente da mulher, que é Jesus, né? Então, Deus já prometia a salvação. Então, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas esse pecado afeta a natureza humana, que eles vão transmitir em um estado decaído. Quer dizer, todo mundo, a partir de Adão e Eva, que nascer homem ou que nascer mulher, ou seja, que tiver a natureza humana, recebe uma natureza decaída, exceto Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, como é dogma de fé, Deus a preservou do pecado original. Então, é um pecado que será transmitido por propagação à humanidade, não por imitação, como queria Pelágio. Isto é, uma transmissão de uma natureza humana privada do quê? Da santidade e da justiça original, que eu já expliquei antes, ok? Então, e é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica, como eu disse. É um pecado contraído, não é um pecado cometido, entende? Então, pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, diz a igreja, embora esse último permaneça ainda livre, né? O parágrafo 407 do Catecismo diz que o pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Meus irmãos, por isso que é importantíssimo batizar logo uma criança, porque a criança fica livre do pecado original no batismo. Olha o que diz o Catecismo, parágrafo 407, o pecado original acarreta a servidão, o cativeiro, debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, o diabo. Você quer seu filho ficar debaixo do cativeiro do diabo, deixar ele batizar só com 20 anos de idade? Né? O Catecismo pergunta assim: mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aquele que a inveja do demônio nos tinha retirado.
Olha que bonito. A graça que Cristo vai nos trazer vai nos dar bens maiores até do que aqueles que nós perdemos com o pecado original. Porque Deus nunca é vencido, né? Então, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. A igreja ensina isso. Não é de cada palavra, né, de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele canto do Exultet da Páscoa, né? Ó feliz culpa que mereceu tão, né, grande Redentor para a humanidade. Então, meus irmãos, a salvação só pode vir por Jesus Cristo. Por isso que ao entrar no mundo, Cristo afirmou diante da Santíssima Trindade, né? Não quiseste sacrifício e oferenda, tu porém formaste um corpo. Holocausto e sacrifício pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7, e também no Salmo 40. Como nenhum homem podia salvar a humanidade dessa desgraça do pecado original, em que o homem perdeu a amizade de Deus, a companhia de Deus, o homem foi expulso do paraíso. Só Deus podia trazer o homem de volta. O Catecismo fala no parágrafo 616 que ainda que o homem mais santo tivesse morrido na cruz para reparar essa ofensa à majestade infinita de Deus, não seria suficiente. Então, o Verbo, o Filho de Deus, no seio do Pai, se oferece. Pai, dai-me um corpo para que eu possa fazer isso. Resgatar a humanidade, reparar a justiça divina, reparar a ofensa que a humanidade fez à tua majestade infinita. Lembro mais uma vez, lembra como é que começou essa aula? Deus age pela justiça e pelo direito. O homem pecou, o homem tem que pagar. Como não tinha nenhum homem capaz de pagar, Cristo se fez homem. E aí, meus irmãos, aí você vai entender o amor de Deus, a maravilha. Ele desce do céu. Já que não tem um homem para salvar a humanidade, eu me ofereço, Pai. E olha o que ele teve que passar para nos salvar, né? Então aí você vê a importância do batismo. O batismo fala exatamente isso, né? Parágrafo 1270 do Catecismo. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, tornados filhos de Deus. Os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus. Está aí. Vamos para o intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Meus amigos, voltando aqui à nossa conversa sobre, né, o mistério da redenção, eu preciso destacar muito a questão do batismo, porque é o batismo que aplica a cada um de nós o mistério da redenção. Pelo batismo nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. O Catecismo fala em vários parágrafos que nós voltamos a ser filho de Deus. Veja bem esse parágrafo que eu vou ler agora, do Catecismo, né? Parágrafo 1250. Presta bem atenção. Por nascerem com uma natureza humana decaída, manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo. É um novo nascimento, a fim de serem libertadas do poder das trevas. Presta bem atenção, quando seu filhinho é batizado, ele é libertado do poder das trevas, e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. É o parágrafo 1250, eu não estou citando da minha cabeça, não. Continua o parágrafo dizendo assim: a igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. O que o Catecismo está dizendo para 1250? Se seu filho não é batizado, ele não é filho de Deus, pela graça, pela salvação de Jesus Cristo. Está aí, leia o parágrafo 1250.
A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Entendeu? Então, o Catecismo fala no parágrafo 1997, como filho adotivo, em Cristo Jesus, pode doravante chamar a Deus de Pai. Aí o batizado pode chamar Deus de Pai, em união com o Filho único, recebe a vida do Espírito que nele infunde a caridade e forma a igreja. Sabia que no começo da igreja, os catecúmenos não podiam rezar o Pai Nosso? Enquanto não era batizado, não podia rezar o Pai Nosso. Rezava o Pai Nosso depois do batismo. Porque se não é filho de Deus, como é que vai chamar Deus de Pai? Era assim. Bom, então a gente vê em toda esta situação, né, o mistério da redenção. Como nenhum homem poderia salvar a humanidade, está lá no parágrafo 616, eu posso até ler aqui para você entender bem, vamos dizer assim, o cerne, né? A questão central do mistério da redenção. Gostaria que depois você pegasse aí seu catecismo, eu faço até questão de ler, para ficar assim bem marcado, né? Aqui no parágrafo 616, o catecismo, ele diz assim, nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens. Não tinha condição. E de oferecer-se em sacrifício por todos. Sacrifício pelo meu pecado, sacrifício pelo seu pecado, diante da majestade infinita de Deus. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Aí São Tomás de Aquino ajuda a gente a entender uma coisa importante. São Tomás de Aquino diz assim: toda a humanidade estava unida em Adão, porque Adão é a raiz, né? Deus fez Adão, de Adão fez Eva, né? Da mesma natureza de Adão, tirou de Adão, mas a raiz é o Adão, né? Por isso que Cristo nasceu como homem, para ele ser o novo Adão. O verbo não tem sexo. O verbo no seio do Pai não é nem masculino nem feminino. Por que o verbo nasceu como homem, não como mulher? Não há nenhuma discriminação. É porque ele veio fazer o papel do novo Adão. É por isso, inclusive, que o sacerdote é homem. Porque, como diz São Tomás de Aquino, o único sacerdote é Jesus Cristo. Os outros são seus ministros. É uma decorrência. O Papa João Paulo coloca isso naquela encíclica dele, Mulieris Dignitate, a dignidade da mulher. Então, Cristo veio, né, como um novo Adão. Assim como o primeiro Adão tinha nele toda a humanidade, Cristo pôde, como Deus, porque nele tem a pessoa divina do Verbo, ele pôde abraçar nele toda a humanidade. Como Adão enterrou toda a humanidade pelo pecado, Cristo salvou toda a humanidade pela graça. Entenderam? Então, aí está o mistério da redenção. Só que esse mistério da redenção, Cristo agora entrega para a igreja levar para salvar os homens, né? A primeira coisa que Jesus fez, você nota bem quando ele ressuscitou, o que foi? Você lembra bem? Pensa no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. No domingo da ressurreição, Jesus aparece no meio dos apóstolos, no cenáculo, que estavam trancados ali de medo. E o que Jesus faz? Ele institui o sacramento da confissão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vocês
meus apóstolos, meus sacerdotes, a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoaram os pecados não estarão perdoados. O que Jesus está dizendo? Eu conquistei o perdão diante do Pai, né? E eu tive que pagar um preço infinito, que é o preço de uma vida de Deus. Eu conquistei o remédio da salvação, agora vocês vão distribuir o remédio da salvação. Então, esse remédio da salvação, meus irmãos, essa redenção tem que ser aplicada a cada pessoa, assim como a vacina que nós tomamos aí do Covid. Inventaram a vacina, Pfizer, Coronavac, não sei o que mais. O laboratório inventou a vacina, mas peraí, não basta o laboratório inventar a vacina, todo mundo tem que tomar essa vacina, não é assim? Para poder ficar imunizado. Então, a salvação de Cristo também é assim, Ele conquistou, agora cada um tem que ser batizado, entende? Por isso que Jesus manda os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, ide, essa palavrinha tão pequena, ide, né? Contém aí uma força extraordinária, vão em meu nome, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, não tenham medo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser xingados, vocês vão ser dilacerados pelo fogo, pela espada, pelos leões, mas ide, leva a salvação ao mundo inteiro, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E depois quem pecar de novo, tem aí a confissão, entende? Porque Cristo conquistou. Então aí você tem um mistério da redenção, né? Eu escrevi um livro, não está aqui comigo hoje, que eu chamei de Para Entender os 7 Sacramentos. Na capa desse livro tem o cordeiro imolado, com uma lança no coração dele, e dali desce 7 veios de sangue, que são os 7 sacramentos. Então, é pelos 7 sacramentos que a redenção que Cristo conquistou, diante da justiça divina, com o preço do seu sangue, com o preço da sua morte, com o preço do seu sofrimento, com o preço da sua vida humana, né? Ele agora distribui para nós. Então, que bonito, a redenção de Cristo nos acompanha do batismo até a morte. O batismo para a criança, a crisma para o jovem, né? A Eucaristia e a confissão para todos nós na caminhada da vida, a ordem para os sacerdotes, que vão ser os ministros de Cristo, o sacramento para os casados, né? Para viver a família, o casamento abençoado por Cristo, protegido por Cristo, e a unção dos enfermos para o momento de fragilidade, de doença, até de morte. Então veja o mistério da redenção, como é bonito. Quero resumir aqui para a gente terminar essa nossa aula, né? Deus criou o homem para ser feliz, participar da sua felicidade. O homem virou as costas para Deus no paraíso, por influência do demônio, que continua tentando nos afastar de Deus, né? Deus promete a salvação através da mulher. O pecado entrou pela mulher, a graça também vai entrar pela mulher. Deus joga do mesmo meio que o demônio atua. É porque Deus age pela justiça e pela direita, não pela força, né? Houve uma jovem que pecou, uma virgem que pecou, Eva, vai haver uma outra virgem que não pecou. Houve um anjo que perverteu Eva, vai ter um anjo que vai trazer a salvação a Maria, o anjo Gabriel. Que bonito, né? No mesmo jeito que o diabo fez o homem perder, Deus fez o homem se salvar.
né? Porque Deus age pelo direito, pela justiça. Muita gente pergunta, mas por que Deus não destrói o demônio, não acaba com o demônio? Não, Deus não faz isso. O diabo é uma obra dele. O diabo foi Deus que o criou, mas criou como um anjo bom. Se ele se perverteu, se ele se tornou mal, é culpa dele, mas Deus não vai destruí-lo, porque Deus respeita a obra dele, porque Deus age pelo direito e pela justiça. Deus não age pela violência, entendeu? Por isso que Deus exige de nós também a reparação dos nossos pecados. Por isso que existe o purgatório. Se eu não conseguir me livrar de todos os pecados aqui nesta vida, eu ainda tenho a chance maravilhosa de São Francisco de Sales, de eu me purificar no purgatório e poder viver a eternidade com Deus. Está aí, meus irmãos, essa reflexão para nós hoje. Um grande abraço, que Deus os abençoe, que os sacerdotes e diáconos que porventura estiverem nos acompanhando, nos dê esta bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.